O que você sabe sobre o filme Steel, O Homem de Aço? Olá, eu sou o João Ridolima, eu sou designer, desenhista e eu gosto muito de pesquisar coisas. E no programa de hoje eu resolvi pesquisar sobre o filme Steel. Nas ruas de Los Angeles, um grupo de bandidinhos está fazendo o trabalho sujo de sempre, só que há algo diferente com eles. As armas que eles portam são tão avançadas tecnologicamente que parecem ter saído de um século futuro. Cabe ao herói dessa história impedir essa onda de crimes causados por criminosos super armados. Baseado nessa sinopse, você pode imaginar que eu falaria do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, lançado em 2017. Se forçar um pouquinho a barra, talvez você até pense que eu estava falando do O Demolidor, filme de 1993, estrelado por Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Mas não, eu estou falando de Steel, O Homem de Aço, filme de 1997, que contava com o jogador Shaquille O'Neal como protagonista. Steel é uma aventura de ação baseada no super-herói da DC Comics, Aço, Steel no original. O longa é escrito e dirigido por Kenneth Johnson e produzido por Quincy Jones, David Saltzman e Joel Simon, através da empresa Quincy David Saltzman Entertainment. Annabeth Gish, Richard Roundtree, Judd Nelson, Ima P. Hall também estrela o longa. Joel Simon você não deve se lembrar, mas ele tem créditos como produtor ou coprodutor em filmes como Looney Tunes de Volta à Ação, de 2003, X-Men o filme, de 2000, Difícil de Matar, com Steven Seagal, em 1990. Ah, por favor, não se confunda com Duro de Matar, do Bruce Willis, que estreou 2 anos antes e foi um baita sucesso. Talvez os títulos parecidos tenham sido uma mera coincidência, não? Ah, e ele também produziu As Loucas Aventuras de James West, de 1999. Filme esse que tem 2 grandes méritos. Fazer o Will Smith escolher interpretar o Capitão James West, em vez do protagonista de Matrix, o Neo. 2, ter como produtor, além do Simon, John Peters, que é amplamente famoso por querer que o Kevin Smith escrevesse o roteiro do filme Superman Lives, onde o Superman não voasse e lutasse contra uma aranha gigante no final. Mas isso é outra história. Talvez você tenha assistido ao filme Steel, O Homem de Aço. Talvez você tenha vivido uma vida mais bonita por nunca ter colocado os olhos nesse longa, mas seja como for, minha missão aqui não é te contar, linha após linha, a história do filme. Se você não se interessou em assistir ele até hoje, não vai ser uma dramatização verbal com a minha voz que vai mudar essa vontade de você. O que eu quero trazer aqui são informações que façam você entender um pouco como surgiu e como foi a produção desse filme, que é tido como uma das maiores bombas já feitas com um personagem da DC Comics. E sim, ele é um personagem da DC, sim. Talvez não muito conhecido, mas se você assistir o meu vídeo dos bastidores da morte do Superman, você vai se lembrar que eu citei ele lá. Mas eu vou voltar nesse tópico mais pra frente. Diz a lenda que os produtores do filme, Quincy Jones e David Saltzman, eram fãs do Aço desde que ele apareceu nos quadrinhos em 1993. Além de ler as aventuras do ex-metalúrgico, armeiro, super tecnológico John Henry Irons, que acabou virando combatente do crime sob o nome de Aço, Quincy encontrou uma razão mais pessoal para dar importância ao personagem. Segundo ele, como pai de 7 filhos, eu estou ciente da falta de modelos para as crianças de hoje. Isso realmente deixou um vazio no mundo. E eu não me refiro apenas às crianças negras. A perspectiva do futuro mudou para pior. E eu odeio ver jovens que não acreditam no futuro. Aço, e eu não quero usar a palavra super-herói aqui, porque ele não voa ou algo assim, representa um modelo a seguir. Vamos chamá-lo de super ser humano. Ai, meu Deus. Tá, aqui vai uma intervenção pra comentar sobre a declaração do Quincy Jones. Mano, mas que doideira é essa, cara? Como assim não é super-herói? Primeiro, se Aço não é super-herói, o Batman, o Arqueiro Verde também não são. Se pensar na Marvel, o Homem de Ferro é praticamente a mesma coisa que o Aço. Ele também não é super-herói? E outra, talvez o Quincy estivesse se referindo ao fato do Aço não voar por conta própria, como habilidade natural, como o Super-Homem. Porque o Aço voa sim, através da sua armadura. Por último, que coisa é essa de chamar de super ser humano? Esse termo não faz parecer que o John Irons tem sim habilidades sobre-humanas? Eu acho esse termo muito pior para definir um ser humano comum tentando ser um super-herói. Ah, e se você não se atinou pro nome, Quincy Jones é um produtor que você deve conhecer por N coisas, mas certamente a coisa mais reconhecível pro público brasileiro que ele produziu foi Um Maluco no Pedaço. Visualmente você também sabe reconhecer ele, porque o cara é o taxista que leva o Will pra casa dos tios, na abertura do programa.
Enfim, vamos continuar. A empresa de Jones estava interessada em levar o aço para a tela, mas foi só depois que o Shaquille O'Neal apareceu para uma reunião que o projeto começou a ficar mais firme. O jogador do Los Angeles Lakers estava folheando uma cópia do gibi Aço que havia levado. Sobre esse momento, o O'Neal relembra: eu costumava brincar que a DC Comics havia roubado minha aparência, mas quando a Warner Bros. Me procurou para fazer um filme de ação, eu disse: vamos fazer esse filme bem aqui. Fui muito claro sobre isso. Não leio muitos quadrinhos, mas quando vi esse cara grande e negro com um brinco de argola, bem, como eu disse, ele se parece comigo. Quando Kenneth Johnson foi inicialmente contatado para escrever e dirigir um filme baseado em um personagem da DC Comics, ele deu de ombros. Já haviam oferecido a ele outros projetos de personagens originados dos quadrinhos com base em seu sucesso com as séries de TV A Mulher Biônica, Nação Alienígena e O Incrível Hulk. Kenneth comenta sobre isso: eu sempre recusei porque não queria lidar com personagens infantis em fantasias engraçadas. O produtor Joe Simon me disse que Aço era diferente, que ele era realmente um cavaleiro de armadura brilhante em um cenário contemporâneo. Eu disse que, se eu pudesse tirar a capa do personagem, então talvez desse para funcionar. Ok. Vamos parar um pouco aqui para comentar sobre essa declaração do diretor e escritor Kenneth Johnson. Ele disse que não queria mexer com super-heróis porque não queria lidar com personagens infantis em fantasias engraçadas. E que se ele pudesse tirar a capa do personagem, talvez desse para funcionar. Engraçado ouvir que super-heróis são infantis de um homem que dirigiu o Incrível Hulk, Mulher Biônica e Campeões Imparáveis. Mas tudo bem. Isso foi antes de Steel. Talvez, daquele momento em diante, ele quisesse fazer coisas só mais sérias, como em 1999, quando ele dirigiu Zenon, a Garota do Século XXI. Voltando ao assunto, Johnson pegou o personagem Aço das histórias em quadrinhos e o cercou de protagonistas e inimigos de sua própria invenção. A gente tem que lembrar que essa era uma época que o pessoal de Hollywood tinha vergonha de fazer filme de super-herói, salvo as raríssimas exceções como Superman e Batman. Ele também buscou uma ajudinha com os aspectos urbanos do diálogo. Johnson levou uma cópia do roteiro para o centro-sul de Los Angeles e passou um dia com um grupo de crianças para garantir que a linguagem de alguns dos personagens soasse verdadeira. Organizar o cronograma de filmagens foi bem complicado. O'Neal ia jogar nos Jogos Olímpicos de 1996, que aconteceu em Atlanta. Ia fazer uma pausa para filmar e logo em seguida ia para o Havaí para treinar com os Lakers. Isso deixou o diretor com um intervalo de apenas 5 semanas para completar todas as filmagens com o jogador, o que me parece um prazo bem apertado. Eu vou aproveitar aqui para fazer um novo comentário. Eu sempre me perguntei como Shaquille O'Neal chegou até o projeto. Tudo bem, ele disse que foi procurado pela Warner, mas por que a Warner cogitou ele? Bem, eu não tenho muitas explicações, mas algumas especulações. Para começar, dá a entender que a Warner não queria exatamente ele para fazer o Aço. Pela declaração do Shaquille O'Neal, parece que a Warner queria ele para fazer um filme de ação, e se ele aceitasse, aí sim, eles iam pensar em como seria exatamente. O Quincy Jones e o David Saltzman já estavam interessados em adaptar Aço para o cinema, e quando o O'Neal apareceu na tal reunião folheando a revista e dizendo que era aquilo que ele queria fazer, bem, eu acho que os astros se alinharam para esse projeto. Outra coisa que vale lembrar também é que um ano antes, a Warner lançou Space Jam com outro astro das quadras, o Michael Jordan, e foi um baita sucesso. Só para você ter noção, o filme custou 80 milhões de dólares e arrecadou 250 milhões de dólares. Mas além disso, de merchandising, ou seja, todo tipo de produto licenciado com a marca, o filme faturou mais de 1 bilhão de dólares. Diante de tamanho sucesso, faz sentido a Warner querer meter outro jogador de basquete famoso para protagonizar outro filme, qualquer que fosse. Por último, eu preciso ressaltar que Shaquille O'Neal não era um total estranho nos cinemas. Em 1994, ele tinha atuado num filme chamado Blue Chips, que era um drama esportivo sobre basquete. Logo em seguida, em 1996, ele estrelaria Kazam, que é um filme de fantasia e comédia onde Shaquille O'Neal interpreta um personagem chamado Kazam, um gênio de 5.000 anos que aparece de uma caixa de som mágica para conceder 3 desejos a um menino de 12 anos.
Vamos voltar agora para as gravações do filme com a lembrança do Johnson de como era. Fizemos uma leitura completa com Shaquille até ele partir para as Olimpíadas. Enviei um treinador de atuação amigo meu, Ben Martin, para Atlanta para trabalhar com Shaquille entre os jogos de basquete, enquanto eu preparava o filme em Los Angeles. Quando ele voltou, o resto do elenco se reuniu para ensaiar onde e quando pudéssemos. Descobrimos que Shaquille era o personagem nato. Ele realmente gostava de seu personagem e não apenas conhecia suas falas, mas também as de todos os outros. Ao moldar o roteiro, o diretor estava sempre ciente das personas de sua estrela e de seu personagem, definindo Aço como um Batman trabalhador. Sendo assim, o diretor tentou manter uma forte ênfase no trabalho em equipe e na família. Tão integrante quanto o elenco para a história foi a armadura feita à mão que transforma o pacifista gentil no alter ego combatível ao crime Steel. Antes de as câmeras rodarem, os cineastas estavam trabalhando para criar um traje baseado na realidade que parecesse verossímil e, ao mesmo tempo, invencível. Eu queria que parecesse feito em casa e realista, mas não podia ser maior do que a vida real, diz Johnson. John Henry é um cara normal, que tem as habilidades, com uma pequena ajuda de seus amigos, de trabalhar com metais e fabricar uma armadura que é virtualmente invulnerável ao armamento conhecido. Tivemos que fazer com que parecesse algo que um cara poderia fazer com suas próprias habilidades. Um molde de corpo inteiro do O'Neill foi feito, o ator ficou imóvel por mais de 1 hora, enquanto a borracha do molde secava. A equipe de produção trabalhou esculpindo as peças do traje em argila a partir do molde do O'Neill. À medida que o traje passava por várias trocas, vários materiais foram testados como metais e fibra de vidro, até que se estabeleceram na espuma de poliuretano. A armadura reluzente satisfez tanto a aparência do personagem quanto os requisitos físicos da filmagem. Depois de concluída, com todas as peças e camadas, levava quase 1 hora para transformar John Henry em aço. Bem, só para completar aqui as informações sobre o filme, há diversas mudanças entre filme e quadrinhos, mas acho que a principal delas, além do aço do filme não voar, é que não há ligação nenhuma com Superman. Vamos relembrar rapidamente aqui como o personagem surge nos quadrinhos. O Superman morre num combate contra o Apocalipse e 4 novos super-homens surgem: o Erradicador, o Superboy, o Super Cyborg e o Aço. John Irons, que tinha uma dívida de gratidão com o Superman por esse ter salvo sua vida uma vez, resolve criar a armadura e se tornar o novo super-homem. E nada disso está no filme. Nos quadrinhos, o Aço até usa um S no peito como o Superman, ícone esse que desapareceu da versão cinematográfica. Só para completar então, o filme foi um tremendo fracasso. Ele custou 16 milhões de dólares para ser feito e arrecadou apenas 1,7 milhões de dólares. Ou seja, faturou quase 10% do valor que custou. Dentre as críticas, Leonard Cladley, da Variety, escreveu que o filme é muito amplo e episódico para atrair qualquer coisa que não seja a multidão menos exigente. Já Peter Stack, do San Francisco Chronicle, o descreveu como um filme ordinariamente tolerável que parece um desenho animado de sábado de manhã. O Lawrence Van Gelder, do The New York Times, afirmou que o filme é tão lento e gera pouca emoção ou tensão. Mas, por incrível que pareça, esse filme não enterrou a carreira hollywoodiana do jogador de basquete. Muito pelo contrário, ele fez muitos outros filmes, apesar de nunca mais ter o protagonismo que ele teve em Steel, e até aparecer em programas de TV diversos como Eu, a Patroa e as Crianças. Tá aí, um homem que soube dar a volta por cima. Se você achou essa informação interessante, clique em gostei no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações e recomende esse vídeo para as outras pessoas. Caso você queira me acompanhar nas redes sociais, eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook. O @ é João Arredolima. Me segue lá. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos em breve.